Sejam muito bem-vindos a mais um Na Órbita. E no episódio de hoje estamos com nós. É um episódio especial. E por ser um episódio especial, nada mais do que nós, que passou esse ano inteiro trazendo conteúdos legais, coisas novas, e para 2025 vai ter coisas maravilhosas por aí. E para falar um pouco sobre as coisas maravilhosas, trouxemos o nós. Estamos nós aqui de novo. Galera, só recapitulando, aqui quem fala é o Pedro. Eu já fui conhecido como Ricardo, mas Caverna. hoje é Caverna. E hoje trouxemos um nós. Luigi. O nós. É o Mário Verde. Qual que é o tema de hoje? Cara, nós temos tema? O tema é Feliz Natal. É, cara. Então... É aquele lá, o tema não, é aquele meme, né, cara? Como é que eu vou ser triste se esse ano, o que eu fiz mesmo? Eu falei muita gente, cara. Eu falei muita besteira esse ano. Eu dei fralda pros outros. Olha isso. Você deu fralda pros outros? Fralda, você vai ter que ganhar. Cadê sua sua fralda falando nisso? Não tem, cara. Vocês podem me dar fralda, viu? Não. Por que não, cara? Por que não? Eu vou dar roupinha. Não, dá uma fraldinha. Não, fralda, fralda é problema do mas... pai, não da é, mãe. Cara, eu vou ensinar uma coisa, chá fralda é a melhor coisa que tem que ter. Vou dar brinquedinho, cara, vou dar tá mais roupinha. caro fralda do que os áudios. Mas é por isso que o problema é da mãe do pai. Cara, e não dos outros a fralda. Um consumo aquele filho da... Meu Deus, eu tô ficando preocupado. Você entende que se eu tenho que te dar a fralda, eu tenho que fazer uma manutenção mensal pra dar a fralda pra criança? Eu não quero isso. Vou te colocar de padrinho. Um bolsa fralda. Coloca não. Por favor, não faz isso não. Eu vou colocar você no padrinho. Que você não tem recurso pra ser padrinho? Não, eu não tenho recurso financeiro. Nem emocional. Emocional até vai, mas... Não tem isso. Agora é o tio Luigi. É, tio Luigi. Mister. Mr. Luigi. Mister. Como é que é? Pô, é verdade, a gente vai chegar nesse ponto. Como é que você passou de tio pra Mr. Luigi? Cara, mas antes de mais nada, vamos fazer uma retrospectiva. O que a gente fez dentro desse ano? O que é a nossa empresa propriamente dita? Porque será que todo mundo nos conhece? Nos conhece, nós não somos grandes ainda, né? Mas vocês vão lembrar um dia de nós, cara. Vocês vão lembrar. A gente vai estar lá na Forbes. A gente vai estar lá. Mas quem somos nós? O que é a órbita? O que é a nave? Essa loucura louca que a gente vive e viveu durante 2024 inteirinho. Nossa senhora. Bota loucura. 2024 não acabou. Olheira aqui, ó. Não fala assim, irmão. Isso aí foi erro de forma. Não, aqui, cara. Eu também, ó. Tô com uns buracos a mais. Mas eu não quero chegar na idade de vocês, não, viu? Pelo amor de Deus. Não, cara, eu cortei o cabelo. Fica só reclamar até agora. Só até a metade da sua idade. Eu cortei o cabelo pra dar uma disfarçada, cara. Porque eu tava feio. Não, tá feio. Cara, é foda. Aí deu uma... assim. Tá feio. Mas, cara, fizemos bastante coisa, hein? Fizemos, graças a Deus. Saímos do absoluto zero, do nada. Do desconhecido. Pra ter uns bons produtos, uns bons cases que a gente conseguiu imaginou, atingir. Né, cara? Cara, imaginar realmente é difícil. É difícil imaginar. Se falasse assim, cara, ó, no dia X, hoje é 18/12 de 2024, estaremos assim. Se eu chegasse com uma proposta falando, ó, cara, estaremos assim, exatamente. Não. Eu ia falar que era quase impossível. Fake news, Não, quase impossível. Criamos um baita jogo educativo completo. O que é esse jogo educativo? Fala um pouquinho pra galera. Deixa eu falar só o que a gente fez em... O cara já tá me canetando. Então, olha aí. A gente Deixa eu Mas fazer vocês estão muito propaganda, velho. Vou falar de... Não, vou falar um resuminho. Fizemos mano, um baita de um jogo educativo. Participamos de vários então meu meme podcasts. começa. Como é que eu vou ser triste se... Participamos de vários podcasts, palestras, como é que chama? Feiras. Nós fomos... Ah lá. Quem não vai no podcast não sabe que tem que desligar o telefone. Por favor, obrigado. Nós não desligamos o telefone, não, é certo. Mas tá bom. Fizemos uma inteligência artificial, cara. Específica para uma pessoa. Será que não endereçada para aquela pessoa. Segura. Fizemos jogos em realidade virtual. Ó, vou até deixar registrado. Ele disse que falou o nome dele, as portas se abrem. Já. Vocês vão descobrir quem é o nosso cliente master. Participamos da NASA. NASA, cara, foda. Vamos participar em 2025? Vamos, mas o que mais? Aquele amigo Vamos nosso fazer lá, a NASA aterrizar. Aquele amigo nosso lá vai estar junto? Vai. Ixi, não sei se vai participar então, não. Vai. Estamos desenvolvendo o nosso próprio servidor. Você é louco. Isso aí não é complexo, velho. Acho difícil. Muito. Não é pouco, não.
conversa com... Meu papel é só falar, com só encher o saco. Gerente, diretoria da AWS. Os caras, velho, tudo mitando aqui. Diferenciado. Conseguimos certificados diferenciados junto com a Epic Games. Diferenciado. Cara, eu tô tentando retroceder. Eu amo estar perto de vocês. Eu tô tentando retroceder. Eu me sinto um cara extremamente ignorante, velho. Porque assim, eu só sou falador. Acho que lindo, cara. Acho que até tem mais, mas eu não tô lembrando. É? Porra, mas tem mais, cara? Tem mais, mas eu não tô lembrando. Tá. Tem coisa pra caramba. Não, calma. Vamos fazer uma linha pra essas coisas acontecerem. Ele é assim, cara. Ele quebra nosso flow toda hora. Cara. Os caras estão fazendo uma propaganda. Pô, a galera que tá ali, ela quer escutar o que é. O Pedro acabou chegando perguntando, e aí, o que a gente fez? Uma retrospectiva. Não, vamos falar de uma coisa. Não o que a gente fez, vamos falar do que aconteceu no mundo. Vamos falar, pra gente voltar um pouquinho. Acho que é legal a gente falar, tipo, o que foi esse ano pra educação? Na nossa ótica. O que a gente enxerga pra isso aí? Se a gente for falar, tipo, ó, educação 4.0, óbvio, indústria 4.0, cacete A4. O que foi isso no nosso universo? Daí a gente consegue falar o que a gente fez, porque a gente sabe. Cara, esse ano teve coisa com IA pra caramba. Inteligência artificial, tem gente usando inteligência artificial, sei lá, até no vaso sanitário. Como sempre, tem aqueles poucos que sabem mexer, tem outros que falam, eu fiz, mas não fiz. Exatamente. Mas, cara, IA tá em todo lugar. A gente não consegue falar de outra coisa que não seja IA. Jogos. Se a gente for falar dos números dos jogos desse ano, nunca aconteceu nada como aconteceu esse ano. Verdade. Tão grande, tão foda, tão exponencial, tão expressivo. Cara, tanto que até o streaming, as maiores bilheterias, os maiores números de audiência vêm dos jogos. Sim, com certeza. E blockchain. A gente falar de ano de halving no cripto. Cara, tudo tá movimentando em cima desses três assuntos. Ganhou, né? Não pode falar. Paga cachaça. Não podemos falar disso ainda. Depois eu passo o endereço do Caverna, que ele tá com boas criptos. Não, passa o endereço da minha carteira. Transfiram aqui, ó. Por favor. Mas eu acho que vamos começar com isso. Assim, a gente transitou muito nesses universos com a nave, né? A gente viu muita coisa acontecer. Você tá respirando IA 24 horas por dia, coisa. Eu acho que é legal. Começa nisso. Você já começou a falar uma parada dessa, mas o que foi sua experiência com educação e inteligência artificial esse ano? A ótica da nave para isso. Cara, com inteligência artificial, não só o desenvolvimento que a gente faz, mas o nosso trabalho do dia a dia, ela é feita com inteligência artificial. A gente precisa dela para fazer as coisas mais rápidos. Se você fizer uma pesquisa boba na internet, você vê, para fazer um joguinho educativo vai demorar 3, 4, 5 anos para fazer um negócio bacana, divertido, legal. A gente demorou 1 ano, menos, 9 meses. Por quê? Porque teve realmente essa nossa sabedoria de como mexer com a inteligência artificial para ela nos ajudar a formular o jogo, e aí também a parte teve a nossa criação de inteligência artificial para uma certa pessoa específica para aquele tema ali que está ocorrendo. Então, assim, dentro do nosso aspecto como empresa, no tema inteligência artificial, vixe, foi legal, hein? Foi legal. Então, onde a gente está falando que a gente usou inteligência artificial para criar jogo e para criar uma outra inteligência artificial. Então, sinistro, cara. A gente é diferenciado. Eu e você aqui não faz nada. A gente uns bosta. Né, por completo isso. Não, a gente só vem. Ele concordou, cara. A gente só vem e fica enchendo o saco. A gente sabe falar bem, cara. Mais ou menos. Mais ou menos, né, cara? Não, a gente fala bastante, não bem, né? A gente enrola. Eu fico pensando, cara. Aqui. Como que nós somos bons enroladores? Certeza, cara. Jesus, Maria, José. Mas graças a Deus que nós temos... Não, mas graças a Deus nós temos pessoas extremamente poderosas do nosso lado, que vai fazer coisas maravilhosas. E tem coisas ainda acontecendo, correto? Mas assim, cara... Corretíssimo. Eu fico refletindo, né? A gente passou por um aspecto de pandemia, a gente teve ali em 2020... E 4 anos depois, o boom tecnológico que se obteve a partir desse evento. Não tô justificando aqui não, viu, gente? A tragédia. Mas depois disso, parece que houve uma corrida do ouro ao contrário. Houve uma corrida da IA, da tecnologia, das pessoas quererem se adaptar cada vez mais. E parece que fez todo sentido com o nosso ecossistema, da nossa empresa. Porque a nossa empresa, basicamente, ela é uma empresa que quer solucionar os problemas com base educativa, utilizando tecnologias. E as tecnologias que a gente mais utiliza hoje são as bases de jogos, IA propriamente dito, não é? Isso, cara. Eu vejo que isso é o futuro, cara. O que vocês acham? Em modo geral. Seja ele em
computador, seja ele em realidade virtual. Em tudo, né? Mas a gamificação, que é até o tema que o Ricardo falou, é geral. É geral. Mas, tipo assim, eu acho que é uma coisa legal. Vamos dar nossa opinião desse universo, do que a gente tá vivendo, experimentando. Cara, IA, de novo, se eu pegar o celular aqui e bater o dedo em alguma coisa, eu tenho aquele assistente do Google aqui me perseguindo, o Jamie. Ele me ouve em tudo. Tá aqui, ó, tá ouvindo. Ele tá assim, você vê inteligência artificial em celular, você vê inteligência artificial em relógio, você vê inteligência artificial no anel, cara. No anel. Verdade. Óculos agora. Óculos. Você vê mesmo, tipo, óculos de grau, viu, gente? É óculos de grau que eu tô falando, tá? Então, tá em tudo. Aquela coisa que a gente via de Skynet, de que tá virando verdade, assim, Black Mirror, cara, tá muito mais presente do que a gente faz. Será que a gente tem que fazer um bunker? Então, fugir pras montanhas? Mas eu acho que é um negócio assim. A gente experimentou uma mudança muito grande disso tudo. E assim, dentro dos universos de trabalho nosso, pra produção, pra criação, cara, virou ferramenta. É um martelo. Sim. Ela, assim, não é pra ter medo, acho que é pra... É pra saber utilizar, Pra saber utilizar. E a gente sabe utilizar muito pouco ainda. Muito pouco. Igual a internet, propriamente dita. Eu vejo assim, são ciclos geracionais. A gente teve o ciclo geracional do boom da internet. Sim. Depois veio o boom das redes de pesquisas, que aí veio muito forte a Meta, o Google propriamente dito. E aí depois... Eu sou da época que tinha o Alta Vista. Yahoo, você lembra? Yahoo. Big. E o KD. O KD. Tinha o KD. Eu sou dessa época. Era KD e Alta Vista, que acho que é dos dois. Pô. E aí, com isso, a gente teve um boom agora sobre as inteligências. Que, no caso, é a inteligência artificial. E aí, o que você faz com ela, né? O saber o que fazer, eu acho que é crucial para as novas gerações. E a gente está numa fase muito boa, porque a gente está aprendendo a ensinar o que é novo até mesmo para nós. Sim. Olha que louco, né? Porque é uma metodologia muito nova. É uma metodologia que muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito. Mas veja, hoje dentro do nosso universo a gente não está sempre pedindo a atenção. A gente está ali no Instagram, Facebook, né, o Meta, sei lá, o YouTube. Todo mundo está querendo um pouquinho de atenção de alguém, não é? Para gerar aquele engajamento, aquela audiência. E por que não na educação, cara? A gente faz ali, por exemplo, propaganda para fazer de novo, reter a atenção de alguém, para alguém parar para nos ouvir um momento para saber se o nosso produto faz sentido para ela. De novo, retenção, a atenção. E por que não para as educações? Porque a educação é a base fundamental da criação do ser humano. O ser humano ele só conseguiu se desenvolver porque ele criou o método de transmitir informação. Exato, cara. O que vocês acham disso? Vocês acham que a gente tá agora vamos dizer assim, na crista da onda? Vocês acham que para 2025 nós vamos ter grandes marcos ou acredita-se que a gente vai dar mais velocidade para o que já foi criado, já foi eventualmente feito aqui em 2024? Não, eu acho que tem coisa nova para aparecer, cara. Porque, tipo assim, cara? Acho que tem alguma cerejinha do bolo. Vamos falar nesse universo de IA. Cara, a gente, semana passada, né, tava em escola com o professor falando que ainda não usa. E que precisava usar porque os alunos costumam. Então tem muita gente que ainda não tá acessando. É um negócio que você falou, educacional. Para educação, ele é fundamental para você poder construir processo, aprender mais rápido, construir conteúdo, aprender, né? Ou seja, N coisas. E o que ainda não apareceu pra gente? O que é as evoluções? A gente viu esse ano o ChatGPT deu um salto absurdo com o All One lá pra vir. Tem algumas coisinhas pra poder ajustar. Imagens mas, cara, e vídeos. Ele quadruplicou a velocidade de processamento do que tinha. E isso a gente viu de um ano pro outro. O que a gente vai ver ano que vem? O que vai ser? Né? O que a gente viu de criação de vídeos? Cara, o que tem de ferramenta de criação de imagem, de vídeo, que faz hoje o que a gente nem imaginava no passado, eu tô usando isso aí direto, todo dia, e, cara, legal pra caramba, porque... Mas também não há um certo perigo com isso, cara? Perigo? Depende. Sei lá. Depende. Pra virar uma Skynet? Bom... Esse perigo, eu só penso nisso. Aí, honestamente, a gente não sabe. Como o perigo seria só isso, porque até pessoas influentes e que realmente estão ligados com a criação da OpenAI falavam, o perigo foi você ensinar a máquina a fazer máquina. Na cabeça deles, isso é um perigo e eu relativamente concordo com eles, mas se quem produziu botou lá as 3 regrinhas bonitinhas, tudo certinho... E se não pôs? Sei lá, se não pôs... Eu vou fazer meu bunker, mano, na boa. Vou fazer meu bunker, já vou esgotar a comida. Mas ali, dentro do nosso âmbito, que a gente não tá junto com esses caras, eu não vejo problema.
Cara, eu acho que é muito legal, porque é literalmente exponencial. Hoje você vê ela evoluindo, falando, oi, tudo bem? De repente ela fala, e aí, como é que você tá? De repente ela já cria uma imagem, de repente um vídeo, de repente tá fazendo uma videochamada automática pra você. E de repente tá na sua casa limpando passando e cozinhando pra você e seus filhos e cuidando e educando o seu filho. Exatamente. Cara, tem um filme, viu? Quem quiser aí assista. A Alice. Pô, paguei pau. Sinistro aquele negócio. É um filme mais novo. Cara, não, sinistro. Cara, você falou de filme, é uma inteligência artificial maluco, né? poderosa, que é um robô. Pô. Que robô. Que robô. Mas fica nos detalhes. E que robô. Mas, cara, pô, a gente viu o Elon Musk colocando robô dentro da casa dos outros. Tipo, Jetsons começou. Jetsons começou, cara. Cara, eu acho isso super legal. Mas, assim, a galera ainda tem uma premissa, né? De ser perigoso e tal. E eu tô aqui nesse assunto justamente pra gente levantar essa bola. Eu acho assim, tudo é perigoso desde que o usuário faça aquilo ser perigoso. Uhum. Uma faca que pode ser para te alimentar, ela pode ser um instrumento de arma, correto? Uhum. Então, assim, é um instrumento, é uma ferramenta. O que você faz com ela que vai te definir. Então, às vezes, a gente consegue utilizar essas coisas boas das redes sociais, das tecnologias, para que a gente consiga atingir outros patamares. Até porque, por exemplo, a criançada de hoje já não está mais na mesma pegada do que nós tínhamos ontem para poder aprender, para poder se educar. Eles têm outra comunicação. É muito mais rápido, cara. Pelo amor de Deus, pode dar para pensar do que hoje, cara, eu fiquei pensando assim, cara, 10 anos, o que eu sabia de mundo? Nada. Uma criança com 10 anos já sabe quem que é o Elon Musk, o cara mais rico do mundo e não sei o que, já sabe qual que são todas as probabilidades da vida. Eu falei, cara, você tem um nível de informação que, cara, era coisa de presidência. Cara, o lance assim, você tem informação a uma pergunta de distância. É um dedinho. Um dedinho. Um dedinho. Não, eu não sei escrever. Grava um áudio. Pergunta pro Muito Google. mais fácil. Cara, é sinistro, velho. É um negócio maluco, cara. Mas é tipo assim, tem muita gente que fala, as pessoas vão ficar preguiçosas, né? Porque a informação tá aqui, mesmo. Ó. A informação tá aqui, tá fácil. Vai ficar burro, será? Eu não sei. Eu assim, tá ficando, tá? Não, por tabela. Tá ficando, não, mas ó, por tabela, se você tem mais informação, você acaba absorvendo bastante dessas pequenas informações, só que aí basta você... É interpretação. Como é que você vai interpretar o que você não tem embasamento? Você precisa conhecer o negócio. Senão... Criar repertório, né? Criar repertório. Mas é por isso que eu acho que não tem muito problema, tipo, de deixar todo mundo preguiçoso, de deixar todo mundo, sei lá, mal acostumado, de que ficar dependente. É só mais uma ferramenta de caçar o que... A gente no âmbito da pesquisa, né? No âmbito do robozinho fazendo tudo. O do robô fazendo tudo depende do comando. Pra mim, ó, Tony Stark. Você viu ele fazendo alguma coisa em algum dos filmes? Não, ele só falava, Jarvis, preciso disso. Mas ele sabia o que pedir. Saber o que pedir, eu acho que é diferente. Não, e ele sabia mais que a máquina. Exatamente. Tanto é que, por exemplo, eu lembro de quando ele desenvolveu lá a teoria de voltar pro passado, enfim, pro futuro, que ele foi lá num bagulho quântico, ele falou, cara, mas isso é impossível, porque a fórmula, não sei o quê, mas e se eu... Ele só conectou aí ele falou, uma mas tese com outra. E se eu colocar uma variável a mais? Testa pra mim? Que aí ele tinha que calcular, provavelmente. Aí se fosse fazer na mão, ele ia demorar... aí ele, não me diga. Deu certo esse negócio? Não. Como assim? Cara, é ficção, mas imagina que isso deve estar acontecendo em algum lugar. Isso? Não viaje no tempo, né? Não, eu sou desses, cara. Eu acho que o limite do ser humano é o próprio ser humano, porque o conhecimento ele já tá disperso aí. A gente só ainda não canalizou. Até ontem nós éramos aí da época das cavernas. Pedregão. Agora tem... Eu ainda sou, velho. Então, agora já tem foguetinho, dando ré, já tem um monte de energia pela nossa atmosfera aqui que a gente não enxerga. Você não precisa de um intérprete para ir para um outro país conversar. Cara, é complexo isso. Caramba, é verdade. Se você olhar hoje é muito comum. É comum. Porra, mas lá na época das cavernas que a gente não sabia nem que era roda. Que isso? E assim, em nível temporal, tá, gente? Isso. É muito pequenininho. Nem ir na época das cavernas. É muito pequenininho o tempo. 1970, 1980. 1900, já, de 1900. Já é uma revolução assim, gigante de temporalidade. Em 1925, que vamos considerar 25, o que acontecia? Se a gente for parar pra pensar em 100 anos, qual que é o salto? Pô, é gigante, cara. Eu não sei o que tinha o que era a tecnologia mais expressiva da época. Eu acho que era a comunicação. A primeira bomba nuclear. Você tá falando 1925, 25, já fizeram a primeira bomba nuclear.
que aí foi na Primeira Guerra, eles fizeram ali na 1912, 20, uma coisa ali. Aí depois teve a segunda em 45. Então, assim, ali a gente já começou a falar de energia nuclear. Exato. Ali já estavam pensando sobre um tipo de energia exponencial. Caramba. Como que eles conseguiriam, por exemplo, condensar, controlar. Agora, eles estão falando de pegar a matéria... pegar a matéria negra. E usar isso em serviço próprio e tal, porque ela é uma matéria tão densa, tão condensada, que ela é uma energia. Tudo ela é explosiva ali. Aí, mas como que eu posso... Cara... Eu começo a viajar, velho. Eu falo, velho, vocês estão de brincadeira. Meu cérebro não consegue processar essas coisas, não. Por isso que o Luigi fica mais velho, né? Que a gente fala, ele tem que fazer. Ele é igual o Pink e o cérebro. Ele é o cérebro. O que vamos fazer hoje de cérebro? Só que o cérebro dele vai crescendo, vai ficando assim, sabe? Aí ele, meu Deus. Eu vou fazer uma piada muito idiota agora. Minha nuca vai pesando. Ele deixou pra lá. Não, tem que ter piadas idiotas. Esse ano a gente ficou bonitinho, recatado. Ficamos? É fim de ano agora, pode. Então é Natal que você Feliz fez. Natal. Então, cara, eu acho que falou isso tudo, né? De evolução, a gente tá falando de IA, tá falando de uma coisa que era só tema de ficção, que a gente via como algo fantástico, né? Nos 10, 20 últimos anos aí com o cinema, o próprio Skynet. A inteligência artificial era Skynet, depois virou Tony Stark. Agora vamos ver o que vai vir a seguir. Sei que a gente consegue usar para muita coisa, então na área da educação, que é a nossa área, ela tem muita aplicabilidade e pouco conhecimento de uso. São poucas as pessoas que estão usando o negócio certo, de verdade. Sim. Tipo, tem muito que evoluir. Os usuários, você diz, né? Talvez a gente teria que ensinar mais os usuários a entender o tão rico que é esse tipo mas de solução. Mas esse uso, né, cara? Uma coisa assim, é muito recente. Então, o como usar correto vai vir com o tempo, vai vir com a experiência. Até mesmo, por exemplo, que às vezes nós pintamos... Geralmente vem com necessidade. O que às vezes a gente pinta, pensa, coloca ali no universo das ideias. Ou isso é o caminho correto. Às vezes não é, cara, porque a gente precisa entender a necessidade, que nem o Luigi falou, entender qual que é o caminho, a jornada que aquele usuário precisa obter, e a gente acaba sendo os facilitadores, por mastigar, por saber um pouco mais dessas informações. É assim que eu penso que é a educação. A educação não tem que ser quadrada, nunca. Não. Nunca. Ela tem que ser moldada... Isso dá um gatilho. O quê? Fala. Não, um gatilho para um outro assunto, né? Pode falar. Você falou assim, a educação tem que ser moldada, tem que ser... personalizado. Porque, cara, eu acho que jogo para educação é o que vai mudar, vai mudar o jogo. Por exemplo, o jogo vai mudar o jogo. Se você jogar o mesmo jogo que eu, o Assassin's Creed, eu duvido Ubisoft, que você... paga um jabá pra nós, cara. Eu duvido que você tenha criado as mesmas habilidades que eu criei. Por exemplo, nos primeiros ensaios... Você já jogou Assassin's Creed? Eu gosto daquele do Egito. Do Egito. Então, cara, aquilo lá é tesão. Sim. A minha primeira habilidade era controlar os animais. Eu zerei praticamente aquele controle. Aí eu era o quê? O macumbeiro, que era macumbeira mesmo. Eu fazia as poçãozinhas lá, controlava os animais e era vagabundo. Não brigava com ninguém. Os bichinhos matavam, jogava lá, ele ficava envenenado. Aí depois, a próxima habilidade que eu peguei foi de arco. Não gostava de brigar com ninguém, eu só batia de longe. Cara, mas é que tá. Na mesma timeline do tempo que você jogar e eu jogar, você vai perceber que nós tem sua personalidade. Aí tem um que é mais guerreiro, ou quer um pouquinho de cada um, ou tem um que quer só aquilo. E, cara, é sobre isso. Eu vou te falar que o que eu mais gostava era o Black Flag. Queria ser pirata. Que você foi pirata, hein? Esse eu joguei. Pilotar navio, cara. É uma história. Massa pra caramba. Nossa, legal pra caramba, cara. Show. Mas você viu, a gente tá falando de um jogo que fala de história em períodos históricos, em que a gente é um coadjuvante da história. Sim, protagonista do jogo, mas é coadjuvante. A gente vê a história acontecendo nos bastidores. Cara, implementar jogo pra ensinar qualquer coisa. Cara, isso é legal. Eu acho que falta muito isso, porque ainda tem aquele bloqueio. A gente ainda tem um choque de gerações. A gente ainda tem a geração dos nossos pais ativos no mercado de trabalho no âmbito da educação. E eles são seniors, né? Eles são os donos, eles são CEOs. Imagina, né? Quando a nossa geração... Eu vou falar da minha, né? Que a minha tem... Pô, eu tenho 40 anos, que é da década de 80. Começo da década de 80. Eu achei que você tinha 28. Então eu tenho, cara. Em cada perna. Mas tá valendo. São seus olhos, velho. Tá vendo? Eu vejo Belo. Tá vendo? Eu vejo Belo. Tem uma foto do Belo ali atrás. Mas... Cara, quando tiver essa transição, quando tiver a galera que veio da geração que teve uso do videogame
para dentro da educação, que estiver coordenando isso, a gente vai ter menos bloqueios e mais aceitação. E a gente tem uma geração que é ativa, que quem está consumindo é a molecadinha que nasceu com o dedo da tela, que não sabe abrir uma revista sem arrastar para cima, que não vê revista, porque não tem mais. Eu não vejo jornal, não sei quantos anos que eu não vejo um jornal. Eu vi numa mudança. Jornal que eu não sei onde conseguir. Não, mas é que não sei como compra. É verdade, eu pego para também fazer mudança, mas eu assino um jornal digital. É verdade. Ainda assim não é físico. Digital, não é físico. Quanto tempo você não pega um jornal físico na mão? Não, é verdade. E sem contar que hoje o jornal, ele tá com um palavreado diferente, desconstruído, com gíria, com uma zoeira, porque não dá mais para ser um jornal como era o jornal. Todo rebuscado, palavras pesadas. Às vezes você precisava de um dicionário para entender o que o cara escreveu lá. Verdade. Jesus, né, cara? Hoje eu pegava muito pra ver classificados, adorava classificados. Eu gostava do jogo de 7 erros. E eu ver classificado, Jornal Cidade, o que tem aqui? É o que acontece hoje, a inteligência artificial pode te dar informação, mas as pessoas vão lá e fazem meme. Pode pensar, a gente tinha informação sempre com delay, e às vezes o delay era de um dia, já foi de uma semana. Ou aconteceu alguma coisa, a gente só ia saber no dia seguinte. Sim. E olha lá. E ainda olha lá, cara. Nossa, eu fico imaginando na fábrica, né, ali a indústria de jornais, porque pegou a informação, o cara redigiu, passou. Corre. Quem for o primeiro que vai ganhar. Na madrugada os caras rodavam os jornais, né? Na madrugada. Não, o negócio... Eu fico imaginando essa transição, qual que é do time disso tudo. Porque às vezes a notícia vinha 10 horas da noite e tem que sair no outro dia de manhã. Cara, você é louco. Cara, aquilo era absurdo, né? Absurdo. Mas foge um pouquinho do que a gente tá vindo de assunto principal. Ainda é um choque de geração. Nosso choque de geração para falar de metodologias educativas, para falar de educação. A gente ainda tem educação com uma pessoa em cima de um palanque falando e um monte de gente sentada na carteira ouvindo. 2D, de vez em quando um 3Dzinho, uma imagem, um negócio diferenciado. Sabe quando... É bem isso, mas quando falo de educação eu vejo coisas do futuro, eu não sei o que vocês veem. Mas vocês lembram daquele desenho? Não, né? Ainda não. Então tá bom. Assim, ainda tá cedo. O ônibus mágico. Cara, esse for Vocês lembram dessa? Peraí, não. Cara, era um desenho legal, cara. O pessoal entrava, era aula de ciências, entrava dentro do ônibus, o ônibus ia pra dentro de um corpo, ia pra mostrar. Então, era experiência. Eu gostava do mundo de Bigman. O Bigman do caramba. Eu sou do tempo do adorava o Bigman, cara. Mundo de Bigman. Cara, eu vejo o VR, velho. Pra mim, o final, a fronteira final ali seria o VR. Um VR sensível. Que é experimentar, né, cara? Exato. Você chegar no... Que é isso que você falou. Você fala algo mais sensível. Hoje a gente só igual pode... jogador número 1. Igual jogador número 1. Que coloca uma roupinha ali e você sente os status. Exatamente. Cara, aquilo ali é sinistro. Essa pra mim seria a fronteira final. E uma imersão final. assim, imersiva mesmo. Obviamente, não precisa necessariamente utilizar um óculos igual no jogador número 1. Pode ser que futuramente só seja um implante neural. Igual Avatar. Avatar, ele conectava um negocinho aqui e ele... apagava. Não, o Matrix. Isso. Não, Avatar é que ele entrava no tubo. Né? Ele entrava no tubo. É verdade. Aí a consciência dele ia pra um boneco. Eu ia falar, o Avatar que eu lembro, ele tinha uma trancinha USB, cara. Que ele ia com ligava imagina, por exemplo, a gente entrar num estado de transe, enfim, e a gente controlar um boneco real, fisicamente. Sim. Não é nem digital. No seriado Black Mirror tem um negócio desse, só que especificamente pra jogos. Ele ativa o jogo. Né? Ele fica com o zóio branco, estático, mas ele já tá no jogo. Então ele tá experimentando o jogo. E no caso lá ele mostra Mortal Kombat, outras coisas, mas imagina no âmbito da educação. Sim. Então essa pra mim seria a fronteira final, de realmente ter a sensação de estar ali e entender cada coisa muito melhor do que explicado, só numa lousa ou algo do gênero. Imagina, eu quero viver um momento histórico, eu plugo o negócio na testa e porque, exatamente, eu não acho que isso está distante, porque tem até pesquisas associativas sobre esse tipo de energia. A nossa sinapse, elas são ondas, elas são, vamos dizer assim, um endereçamento do conhecimento. Então, o que você pensa, ele tem um rastro. Sim. E se ele tem um rastro, esse rastro pode ser feito de forma grosseira, Ctrl-C, Ctrl-V, e a pessoa talvez ainda não sabe o que é, mas ela já conhece o que é. Pegou a ideia? Então, acho que a definição, talvez, da nossa mente é saber realmente fazer as perguntas, saber o que usar com as informações. Porque as informações estão cada vez mais gigantes. Não é mais limitador assim, eu não sei. Não, você não sabe porque você não quer. Você não quer, exato. Você tem muita possibilidade para saber. Talvez agora você não sabe o que fazer com essa informação, que é o que eu percebo, por exemplo, no nosso próprio cenário.
muitos programadores que, cara, que são gênios, são fodas. O que eu faço? Cara, você pode criar o que você quiser. Eu sei, mas o que eu... eu não sei. Saber fazer eu sei, mas fazer o quê? Então, assim, eu acho que as condições do o que para o como vai mudar um pouco. Esse como fazer, muitas pessoas vão saber fazer. Sim. Tanto é que eu vi uma notícia... Eu acho que é o contrário. Eu vi uma notícia, só rapidinho, que o dono lá acho que foi da NVIDIA, acho que a gente comentou, não sei, que ele fala que para as próximas gerações não ensine seus filhos programação. Por quê? Não vai ter necessidade. Não vai ter necessidade. Mas eu vejo um probleminha com isso, porque a gente tem, hoje a geração que mais usa dispositivos, computador, celular, coisa, mas a que menos sabe como usar. Exato, igual é isso que ele quis dizer. Eu sei desmontar um computador de trás pra frente, saber onde tá um componente e tudo. Se você perguntar pro meu filho que ficou o dia inteiro no computador, ele não sabe o que é uma memória, o que é um SSD. Eu discuti com meu filho também, de 14, 15 anos, e aquilo me doeu, não vou mentir, vou até falar algo que é real. Tava ali batendo papo, a gente tava discutindo qual que era o melhor, o console Xbox ou o console PlayStation, né, da Sony. Um da Microsoft e um da Sony. Aí eu falei, cara, em nível de device, nível de hardware, o PlayStation ele entrega mais. Não, você tá errado, porque... Aí ele começou, eu falei, mas onde você viu isso? Aí a gente começou a bater configuração com configuração. E aí a gente chegou nos pares lá onde o Microsoft, ele tinha um número maior. Sim. Presta atenção. Aí eu falei, só que ele tem que entregar um resultado. Esse número maior não tá falando que ele é melhor. É a mesma coisa... Aí eu fiz uma analogia com ele. É a mesma coisa dos motores hoje, pequenos, que entrega 200 cavalos de potência. Qual que é mais eficiente? Um motor grande que entrega os mesmos 200 cavalos de potência ou um motor pequeno que os mesmos 200 cavalos de potência? Quanto mais compacto. Não. Aí eu falei pra ele, quem vai gerar mais velocidade? Não. O tá mais leve. Ele vai gerar mais performance, mais velocidade. Mas onde você viu isso? Falei pra ele, no YouTube. Aí me doeu. Por exemplo, eu sou engenheiro de formação, tal, tenho conhecimento técnico e tal, eu gosto de mastigar. E ali me doeu, porque ele não quis ir a fundo na ciência da computação, da pesquisa, e ele me canetou no YouTuber, me deu. Cara, a gente sabe que no universo das propagandas, o que eu falo é o que eu quero falar para poder vender, e tá tudo certo. Existe aqueles que falam, realmente. Mas são pouco acessados. O que me doeu foi a pausa dele ali. Aquele foi a fronteira dele, entende? Aquilo sim, para mim, é preocupante. Então, eu sempre falo aqui para os nossos grupos, o meu ponto hoje é trazer educação com a base do que aquele indivíduo precisa, com as nossas tecnologias, com as nossas soluções, porque eu quero fazer a pessoa pensar, eu quero fazer a pessoa realmente ter um aspecto de vida totalmente diferente do que esse quadrado que ela vive. Sim. Porque, cara, é tudo mudado. Eu vejo lá, eu quero ser igual esse cabeçudo aqui. Se você pegar as novas, vamos dizer assim, gerações, ela usa... É Juliette que fala? Óculos? Juliette. Já foi, né? Isso aí ainda tá. Faz tempo isso aí, né? Não tá, não. A gente viu Juliette. Carro lá. Não, é verdade. Turminha lá. Juliette, camisa Cara, preta. Isso aqui era Missão Impossível 2, né? Alguma Juliette, coisa assim. 2. Juliette, camisa preta e Calvão de Cria. Calvão de Cria? E eu, cara... Ai, Jesus, eu não podia ter ouvido. As pessoas, elas precisam estar num nível ali de comunidade, que tá tudo bem, cara. Eu não acho ruim. A gente teve a nossa comunidade. Mas se você perguntar, por exemplo, as diferenças de comunidade... Lute tá metendo Calvão de Cria. Daqui a pouco eu também. Meu Deus do céu. Mas cara, é foda. A gente teve nossas comunidades, mas a nossa comunidade não... Como que eu posso dizer sem ser chato? Não, vou ser chato mesmo, eu não concordo. Cara, eles são rasos em nível de aspecto cultural. Você perguntar pra ele qual que é o seu artista preferido, qual que é a música, qual que é a arte, eu percebo que eles não entendem o estado da arte, eles não entendem o estado da música. Tem muitas músicas que eu não gosto e eu sei que aquilo é música. E tem muitas músicas que eu gosto que eu sei que é lixo. Vocês entenderam onde eu quis chegar? Sim. Então, às vezes, eles estão confundindo o que de fato é a coisa. Eu posso gostar de Beethoven, mas eu sei que aquilo é música, cara. Aquilo é música. Por exemplo, eu não gosto do como fala? Caetano Veloso. Mas ele é um puta de um musicista. Ele é um puta de um músico. Eu não gosto. Por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto muito do aspecto das músicas dele, mas eu sei que ali é música. Aí você, por exemplo, coloca uma pessoa ali com a minha voz de que tá cara rachada.
Agora vamos lá. Faz aí. Vai, faz aí, caralho. Faz aí, porra. Faz aí, porra. Eu não tenho. Não faz, não. E aí, tamo aí na malandragem, tamo aí. Quer ver, ó? Eu tô chegando, tô em cima, sem ter problema. As cachorras conhecem meu esquema. Elas gostam quando eu falo assim, quando eu trato mesmo, assim. Né, por isso elas querem... Porra, cara. Aí você coloca mais umas performances de IA. Cara, eu tô falando porque eu tava vendo isso. Eu falei, eu fiquei, você tá de brincadeira com a minha cara. Virou música. Aí eu, oxe. E ficou... Audível, mas não é música. Escutável, você falou? Audível Vamos lá, escutável. Aí eu falei assim, oxe. Então, essa é a minha preocupação, porque nesse aspecto, nós estamos perdendo a essência ser humano. De novo, a gente sabe menos com mais informação. Mas é aquilo lá, essa é a mudança que eu acho que precisa ser feita. A gente tem que ensinar as coisas, ou ensinar não, vamos falar assim, a gente precisa aprender as coisas mais profundamente. Eu concordo. Mas eu não digo aprender, eu digo se aprofundar nas suas curiosidades, porque o aprendizado vai vir com ela. Sim, senão você fica só aquela... Você chega numa conversa, você sabe de tudo, você conversa de tudo. Só que 5 primeiros minutos da conversa... Sem embasamento nenhum. De repente você tem uma... Como é que chama? Não é pseudo, vamos falar assim. Você só reproduz a opinião de alguém. Igual você falou. O seu enteado, ele reproduziu a opinião de alguém que ele viu um vídeo. Ele não criticou a informação, ele não pegou mais de uma opinião para poder realmente não tem um senso crítico. Exatamente isso. Se eu ouvir cara, a internet falou, se tá lá, tá certo. Então, principalmente o YouTube, que tem não sei quantos mil seguidores. E independente se ele é o Einstein ou não, você tem que ler sobre e falar, não, beleza, concordo ou não concordo. Eu não concordo, exato. Eu tô brincando aqui, que eu tô falando que quem tem mais seguidores é melhor um que o outro. É bem isso mesmo. Eu sou o pior de todos, porque no Instagram eu tenho. Olha só, cara, ele mexe com tecnologia, né? Vou te falar. Eu também, cara. O nosso Instagram é só pra se comunicar. Só pra mostrar. Mas vocês viram que legal? A gente tá falando de profundidade de conhecimento, de como saber isso. Como que a gente faz alguém entender de verdade alguma coisa do jeito que tá? Eu não vejo outra forma a não ser colocar a pessoa como ponto principal daquela informação. Cara, experiência. Você falou de realidade virtual. Erro e acerto. Pra mim, aprender, eu vou falar do que eu aprendi, de como eu aprendi. Mas, pô, se eu quiser estudar história, não tem nada melhor do que eu viver um momento da história. É muito melhor do que... Antes eu aprendi história assistindo filme. Aí eu assisti 1, 2, 3 filmes que falavam da mesma coisa. Ajuda. Só que era ficção. Eu ainda não tinha certeza daquele ponto principal. Sim. Mas se a gente pega alguma coisa, eu reconstruo um ambiente, um cenário histórico, sei lá, vamos falar alguma coisa... Fala um período histórico que você curte, Luigi. Pode ser... Vou usar o que você sempre gosta, vai. Renascentismo. Se eu quiser aprender sobre o que acontecia nessa reconstrução de Itália, ver nesse movimento artístico-cultural, ver o que Leonardo da Vinci fazia nesse momento, cara, Rafael, né, que fez a Capela Sistina, né? O que acontecia nisso? Não tem outra forma que eu acho que a não ser participar daquele momento. Você pode enxergar. Enxergar te dá uma visão de análise. Só que você analisa alguma coisa sem embasamento. Agora, quando você vive aquilo lá... Você acha que eles, por exemplo, quando estavam fabricando, fazendo, criando, eles tinham noção do que eles estavam fazendo? Eu acho que sim. Noção de obra, noção de grandeza. Eu acho assim. Eu acho que não sei se. Depende. Eu acho que não. Assim, eu acho que a gente às vezes só faz por fazer, pelo prazer de. Naquele momento. De quer aquilo. Só que a grandeza vem do depois. Não, o depois é importância do que foi aquilo pra quem tava junto. Mas, cara, ele não conseguiria fazer aquilo sem embasamento. Sim. Vou falar de Leonardo da Vinci. Ele não faria sem dores, nada do que aquilo. Sem erros, sem acertos. Então ele tinha certeza do que ele tava entregando. É muito diferente hoje. Alguém pra ter o embasamento que ele tem, hoje você leva semanas. Não, esse eu vou discordar um pouco de você. Porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de saber um pouco da história de Van Gogh. É um excelente artista ali, pintor, etc. Eu acho os quadros dele uma bosta, fica registrado. Por quê? Parece um punheteiro que fica batendo no quadro. Só que você já teve a oportunidade de ver um Van Gogh de perto? Já. Aí que tá. Ver um Van Gogh de perto parece uma bosta de borrão. Vai de longe. Cara, o nível de detalhe que aquele louco tinha era assim, absurdo. Porém, entretanto, todavia, ele era louco e nem sabia o que estava fazendo. Tudo que ele estava passando era um processo de dor, um processo artístico, intrínseco, e ele simplesmente colocou para fora. Tanto é que ele nem ganhou dinheiro com as obras dele.
Por isso que eu perguntei. Nem dinheiro, nem notoriedade quando ele era vivo. Exatamente. E ele foi revolucionário no método que ele fez. Tanto é que por isso que eu usou ele, tá, gente? Eu tenho um certo carinho por ele, sim, porque ele fez realmente algo muito foda. Que é o quê? Batidas de pincel. Quando todo mundo tava lá pincelando, bonito, formas que... Ele foi posterior a Picasso. Todo mundo viu ele batendo e aquela coisa ficava grosseira, robusta. Aí você fala, não, mano, olha lá, perfeito. Dava a impressão que o cara puxou linha. E isso é o resultado de alguém que não sabe o que tá fazendo? Esse é o X da questão. Então, é aí que tá. Eu acho que é um amor, é uma paixão, mas ele não tem noção do que ele fez. Eu acho que tem, e tem muita. Só que não o que ele passava como pessoa, problemas, aquilo lá, tipo, ocultava o que ele sabia. Então, cara, eu acho que pra chegar nisso aí, tipo assim, eu entendo que ele sabe até porque ele fez. Sim. Mas eu acredito que ele não saberia a grandeza que consciência. Mas isso não, a gente não tem como saber, porque isso aí é história. Mas é história, isso que eu queria dizer. É história. Pra pessoa, por exemplo, entender o conceito da história, que nem eu tô dando um embasamento pro que você falou mesmo. Que é diferente, por exemplo, do Einstein. O Einstein também. O Einstein era super egocêntrico. Mas ele sabia da grandeza do que ele estava falando. Não, ele sabia da convicção. Ele sabia da convicção da informação dele. Isso. Mas ele não sabia o tanto que isso poderia proporcionar. Tanto é que. Agora eu posso falar com uma certa propriedade, porque eu também assisti o filme e eu não conhecia essa parte. Ele foi o pressuposto, né? Vamos dizer assim, o que começou a ideia da bomba atômica. E quem terminou foi o Oppenheimer. Mas ele, por exemplo, e tanto é que o Oppenheimer no filme, brincando aqui no filme, foi buscar o Einstein já velho pra trocar uma ideia. Cara, o que eu fiz? A cagada é sua, já tô pra morrer mesmo, tô embora. Então, mas o Einstein já sabia que isso poderia se tornar cagada. Então ele já sabia. Ele já sabia. Por exemplo, do Van Gogh, que eu acredito que não. Mas o propósito dele, tanto é que nesse aspecto ele quis provar, ele buscou provar a teoria dele. Porque ele sabia que a teoria dele era muito boa. Porém, entretanto, todavia, quando ele começou a desvendar a teoria dele, ele não saberia o tamanho da grandeza que a teoria dele daria. Que basicamente é todas essas repercussões. Por exemplo, se você chegasse e falasse assim, para um Einstein daquela época, Einstein, tem um maluco lá em 2025, Elon Musk, que dá ré em foguete. Ele vai falar, possível, legal, mas tudo isso só aconteceu por causa de você. Louco, é isso que eu acho. Ele fala que ele provavelmente falaria que é possível. Ele, caraca, do mesmo jeito que se eu chegasse lá pro cara das cavernas e falasse, cara, tem um cara lá em 2025 que tá mandando foguetinho pra Marte, mas foi culpa sua, porque você inventou a roda. Oxi. Mas você pegou? Assim, a vivência, a grandeza do fato é história, de novo. Exato. Eu tô falando. E a vivência daquela experiência, para cada um, é o que ele precisa, porque cada um vai ter, eu acho que a sua, vamos dizer assim, a sua conexão com o assunto, com o conhecimento, e não é ainda grandioso pela compreensão geral. É isso que eu quero falar. Sim. Mas porque você está criando algo novo. Como é que você compreende algo novo? Você está no estado ainda da arte, mas, de novo, ninguém faz nada grande sem saber o que está fazendo. Não é por acaso as coisas, não é no susto. Todo mundo que a gente falou que agora que é o pensar grande, mas tipo assim, você sabe o que você tá fazendo. Não que o resultado, não o resultado que vai ter, mas você sabe o que você tá fazendo. Aí você sabia o que tava fazendo. O impacto que isso teria pra frente, é aí que eu entro, que é o fato de história. Mas de novo, voltamos ao ponto do que a gente tava falando. Pra gente entender o que acontecia nisso, aprender o que eles aprenderam, não tem nada melhor do que viver o que eles viveram. Então, acho que se colocar quem tá querendo aprender alguma coisa na posição de protagonista e não de observador, muda todo o jogo. E é por isso que a gente fala de jogo. Jogo te coloca no lugar, você vivencia um período, ou um momento, ou um singular. É seu. Você tá lá. E é singular. E, por exemplo, você com a sua consciência de hoje, vivendo as mesmas bases de experiência, sei lá, de Einstein, você vai ter uma percepção diferente. Sim. E hoje a gente tem muito mais informação. Vamos supor, eu falando de um Einstein da vida, eu vou ter uma perspectiva de aprendizado legal. Caraca, velho, o Einstein passou por tudo isso, ele não desistiu, porra, foi humilhado, porra, ele tava com
esse tipo de máquina para provar. Cara, eu tenho um iPhone, eu tenho um smartphone. Caraca, você percebeu que a pessoa que agora viveu aquele conhecimento tem um nível de experiência gigante, maior sobre o conhecimento adquirido? Tem mais ferramenta, tem mais conhecimento, tem mais tudo, cara. Isso. O cenário é muito mais propício. Agora. Ela falou, caraca, meu, que foda. Aí que ela canaliza, ela, puta, que foda. Aí ela teve o momento dela, entendeu? De conhecimento. Porque não é que mais está acontecendo isso com a criançada, com os jovens, entendeu? É isso, esse é o ponto. Então, assim, volto a dizer, vocês, quando está fazendo algo grande, beleza, tem que pensar grande, tem que desenvolver, mas só que você ainda não tem o tamanho da sua grandeza ser comparado a alguém que volta para esse passado, vive e fala, mano, você foi foda, velho. Você me desculpa. Você foi o zica da balada, assim, num nível extremo. E aí, essa pessoa que viveu agora, aqui em 2025, 2024, aquele mesmo conceito para adquirir aquela educação, falou assim, você é o cara, velho. Quem assim que a gente vai estar falando isso daqui 20 anos? De nós, obrigado. É nós, porque nós vai falar pra caramba. Tem que falar de nós, velho. Você tá vendo? Os caras lá da frente vai falar, meu filho, seu filho, seus netos. Vai voltar aqui, pô, vocês é muito louco, vocês estavam falando de educação, de joguinho, agora a gente coloca um chipzinho aqui, ó, fala assim, eu quero aprender a nadar, quero aprender a jogar um futebol, E eu, pô, cara, a gente começou esse negócio, cara. Gamificou as mecânicas neurais. Daqui a pouco a gente vai fazer um aspecto com o Starlink lá. Então, mas Neuralink. É passo a passo. Primeiro a gente cria um joguinho. Para depois entrar no dia a dia, para daí começar a colocar experiências para aquele público, para depois virar uma educação muito fluente e fácil para todo mundo. Mas é um passo a passo. Não então, para 2025 a gente vai revolucionar o mundo, né? Nave Skynet. Passo a passo. Mas nave Skynet. Não digo 25, passo a passo. Janeiro já tá vai acontecer. Com aquele projeto que você tinha falado, vai estar de pé, não vai? Vai. Janeiro ali, dia 1º, não é? Bêbado, vai acontecer, mas o que falar aqui vai ficar registrado. Você não tá querendo por nada. As coisas vão acontecer. Que horas mesmo? 1h da tarde. Passo a passo. 1h30. Com certeza. Do dia? Que do dia 1º. 12? Dia 1º, velho. Ele já a primeira semana vai estar. Eu estava lá na praia, cara, eu tive uma epifania, voltei. Nossa, agora eu tive uma reação alérgica num camarão e ó. Cara, aí eu tive. Eu estalo. Mas cara, muito legal, né? E, de novo, estamos falando de jogo, estamos falando de construção de jogo, estamos falando de inteligência artificial. Eu acho que a última coisa que a gente precisa falar que fecha esse ano inteiro é o que aconteceu para fazer essa estrutura inteira ficar sólida. Fazer isso tudo acontecer. Que a gente vamos entrar no mundo de blockchain, né? Vamos falar do que tá por trás disso tudo. Cara, tudo que a gente tem de jogo tá impulsionado por mercado cripto. Se a gente viu esse ano, teve o ano do halving. Então você tá vendo o Bitcoin alcançando números que nunca existiram antes. Tá indo para quase 110. Não, quase 110. Tá 106 mil dólares. 106 mil dólares hoje. E tinha gente há um ano atrás falando, isso aqui vai a zero, vai cair. Ano retrasado tava mas ainda 13 mil, 15 mil dólares. Não, tem. Eu era esse cara. Pode ser, mas não agora. Então, eu era esse cara. Você vê? O quanto... Não, a gente tá falando só de valor de uma moeda, que é só uma unidade de medida disso tudo. O que tem por trás disso que é algo importante. Cara, blockchain, cara, o tamanho disso tudo para validação é muito absurdo. E o que se a gente conseguir implementar isso, como tem várias frentes tentando fazer, cara, no âmbito de propriedade, é um cartório digital que não tem falha. A gente não consegue ter qualquer coisa registrada no nome de qualquer pessoa com um histórico de hereditariedade. Eu sei se esse óculos foi seu, de quem foi, e de quem foi primeiro e quem construiu. Então a gente consegue criar... Imagina isso para todo o mercado que a gente tem de itens de valor, itens de luxo, itens de coisa. Uma casa. Às vezes, tipo assim, o que vai fazer o valor de algum físico valer quem foi o proprietário. O proprietário antes. Quem foi. Cara, eu sou proprietário lá daquela fazenda de Yellowstone. Então... Só porque eu gosto do seriado. Não, mas pega assim, ó, sua casa. Hoje o Pedro é dono dela, o Pedro é da Daiane.
Daqui a pouco entra o Neymar lá. Daqui a pouco. 6 vezes mais, porque é a casa dele. Não, agora é o primo, velho. O primo tá assim. Eu comprei minha casinha de 40 milhões. Então, mas não gosto mais dele, velho. Ó, tô registrando. Imagina isso pro futuro. Imagina se eu soubesse hoje em que casas, nomes históricos foram proprietários dela, por que período e por quanto foi. Você imagina que toda a história do mundo daqui pra frente vai estar registrada em blockchain. Verdade. Então a gente vai, assim, informação vai ser muito mais sólida porque ela não é alguma manipulável, não tá na mão de um governo. É o histórico também da humanidade, né? Se parar pra pensar, a gente pode, por exemplo, aprender, né? Com esse histórico. Sim. Por causa dessas definições, É informação de qualidade, porque daí você, tipo assim, você começa a ter certeza daquilo que tem armazenado. Não é uma coisa assim, armazenei lá sem fiscalização de nada. Algo que está dentro de blockchain, ele foi validado por você, foi validado por mim, foi validado pelo Luigi, foi validado pelo Wicca, foi validado por, sei lá, um alienígena. Então tá tudo interligado. Também, não esquece do Guaxinim. Guaxinim também. Que merda. Mas tudo tá validado. E quando a gente fala de educação, imagina que a blockchain, imagina todo o seu histórico escolar. Cara, isso é do muito dia massa. Que você entrou na escola na boa. até a sua saída sendo validado lá dentro. Ninguém mente em currículo mais, ninguém mente em título. E sem contar que você pode traquear ali, mapear uma jornada de uma pessoa que gostaria de ascender numa posição. Sim. Sei lá, eu tenho um sonho que eu quero ser um astronauta. Quais são as habilidades que um astronauta precisaria ter? Não sabe? Pesquisa no ChatGPT, ele te dá as habilidades. Mas o legal é você ver a trilha de seres humanos que passaram. Sim. E você saber qual que são as notas, qual que são os seus KPIs, né? Isso no âmbito de avaliação. Mas agora, vira um pouquinho mais a chave. Não de avaliação, mas de predição. Eu sei que as pessoas que alcançaram o título de astronauta passaram por isso. Logo, tem habilidades mais próximas de... Logo pessoas que estão passando... Pode ser os próximos... Então eu começo a caçar esse tipo de pessoas. Eu sei que pessoas que vão fazer coisas grandes... Você tem o cérebro. Putz, é o cérebro. Então você começa a ter esse modelo preditivo das coisas. E outra, você consegue mapear. Aonde vamos falar de educação, nosso método de educação é mais falho em ensinar matemática. Eu sei que essa trilha não tem efetividade em crianças de 13 a 14 anos. Como eu faço? Eu pego isso e mudo. Então a gente tem ferramentas de melhoria. Então, quanto mais informação de qualidade tiver armazenada, melhor são as soluções com base em informação. E não em achismo. Que daí a gente não pega, um governo X achou que vai criar um método de educação, vai criar um modelo que tem que seguir aquele modelo. Não existe um método único de educação. Então, a gente tem no Brasil o BNCC, né? Então, o melhor... Ele é o único para as bases. Né? Então, mas os professores dão a melhor mecânica. Sim. A melhor mecânica que vocês estão me falando e vocês defendem de corpo e alma é gamificar a educação. Gamificar, sem dúvida nenhuma. Passar pelos 3 temas. Utilizar a inteligência artificial para você poder construir e também educar, mas poder construir essa gamificação para que depois dessa gamificação a gente tenha um histórico de informações daquele estudo ou daquele aluno para que a gente consiga eventualmente lá na frente ter a previsibilidade ou predição. É uma palavra. Eu ia falar predição, eu achei que estava errado. Mas ter a predição de que aquela pessoa pode se formar em tal coisa. Legal. E aí, você usa de novo a inteligência artificial para analisar os dados que estão sendo coletados. Então, coleta de dados, análise e solução. Coleta de dados, análise e evolução. Coleta de dados, análise e evolução. Então, isso é um ciclo de melhoria que fica infinito. Porque a escola hoje, ela passa uma régua, né? Todo mundo tem que ser 10, 10, 10, né? Pra poder Parabéns pela escolha do tema. Obrigado. Voto sempre. Porque todo mundo tem que ser 10, 10, 10 para ser considerado bom aluno. E, cara... O que você gosta, eu não gosto, o que você gosta eu também não gosto, e vice-versa. E por incrível que pareça, a gente tem um estímulo, a motivação para buscar o conhecimento em cima daquilo que eu gosto. E o melhor, que aqui eu acho que todo mundo concorda, a avaliação via prova é muito tosca. É muito tosca. É muito melhor você ter esse... Histórico. Esse histórico não. A sua avaliação vir através do seu desenvolvimento dentro daquela experiência que foi criada. Você ganhou mais um degrau? Você ganhou mais um degrau? Ganhou, então você evoluiu. Você ganhou mais quantos degraus? E ele nem sabe que ele desenvolveu, que ele... Nossa, mas eu tô tão bom assim na minha nota. Mas eu tinha esse pensamento limitante com as áreas artísticas. Eu acreditei durante uns tempos que eu não tinha habilidade suficiente para tocar instrumento. Eu
comecei a falar, não, mano, vou me hackear meu cérebro, vou ser o zica da balada, comecei a virar um robô. E comecei a ler um monte de livro de não sei o que. Eu falei, agora eu sou foda. Nossa, virei coach de mim mesmo. Pra quem não gosta de ser coach, virei coach de mim mesmo. E aí, bora, velho. E aí, agora é faca na caveira. E aí, tá com medinho por quê? Toda hora eu no espelho. Aí eu falei assim, vou pegar a porra de um violão. E vou lá. Pam, pam, uma bosta. Uma bosta. Eu falei, ensina eu aí. Aí o cara falou, faz assim. Faz assim. Aí eu, opa, melhorou. Você não é da época das cifras do Legião Urbana, não, cara? Aí, brain, opa. Então, assim, cara, eu tô competindo com quem? Com o Moza? Lógico que não. Com o professor que tava me ensinando? Lógico que não. Mesmo, cara. Mesmo. Naquele dia 0 que eu cheguei lá, como que eu tava? E agora? Brain agora faz uma prova disso. Então, como que eu faço? Faz uma avaliação. Escreve, não tem. Pra você tirar nota de 0 a 10. Mas eu acho que esse é o problema. Mas, por exemplo, se avaliar o histórico de quando eu comecei versus os dias que eu treinei versus o resultado que eu estou, é evolutivo, cara. É legal, é bacana, é incentivo. Imagina que as pessoas estão se preparando para uma avaliação, em tudo. Eu estou me preparando para ser avaliado. Eu estou por uma FUVEST, eu estou me preparando para... Você não está ganhando conhecimento, você está virando assim, alguém que precisa de um momento para fazer vamos colocar em prova. Uma foto, né, ali. Agora você não consegue, você não vê se a pessoa tem a capacidade de verdade de fazer aquilo de fato. Você quer ter uma capacidade, porque é muito mais emocional estar preparado para uma prova ou não. Às vezes você sabe tudo, mas você entra na prova e você trava. Como é que é meu nome mesmo? Até o seu nome você vai esquecer. Por isso que todos aqui não gostam de avaliação. E a gente tá nesse meio porque realmente a metodologia de fazer a gamificação, ir até aquela pessoa para que ela possa ser avaliada através do seu desempenho é muito melhor do que através de uma pequena avaliação. Mas acho que chegou na hora de uma pergunta a gente fazer o final. Vai fazer aquela pergunta, né? Eu vou fazer ou você vai fazer? Como você vê a educação daqui a 100 anos? Não, se nada gruda no Teflon, como é que o Teflon gruda na panela? Eu vou no banheiro. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Eu vou no banheiro. Não, cara. Tá. Peraí. Não, minha teoria não pode. Vamos finalizar, galera. Já deu, já. Já começou a ficar várzea. Não, mas vai, pergunta você, vai. Não, ó, pra gente finalizar, a gente já tá chegando aqui nos nossos pontos finais. Eu acho que faz sentido cada um deixar uma frase aí, um ponto de convicção para 2025. Gratidão por ter passado por 2024. Sim, nós temos vários clientes ainda que a gente brincou aqui, projetos gigantes, coisas legais que a gente está desenvolvendo para o mercado educativo, mercado de saúde. Então, a gente quer fazer depois um episódio especial para apresentar para vocês 2025 a nave e a nave de cara nova, num aspecto totalmente disruptivo, desenvolvido, para que a gente chegue num ponto que as pessoas não estão ainda entendendo, que é o quê? Agora. Por quê? Não, deixa eu continuar. Eu não entendi também. A nave de cara nova, passou na funilaria. Já deu Saiu do... Já deu uma arrumada. A ideia aqui é a gente conseguir levar um pouco mais dessa educação descomplicada, esse jeitão nosso bobo, às vezes de ser, de falar coisas complexas num ar mais sutil. E o nosso objetivo, de fato, é revolucionar a educação. A gente brinca que a gente viu isso até em outra empresa, tomamos isso como uma grande verdade. Nós queremos viciar o mundo em educar-se. Então, hoje, o nosso pilar matricial é educação. Só que a gente vai fazer com que essa educação seja cada vez mais gostosa, mais palatável para cada indivíduo de acordo com tecnologias e jogos. Que os jogos que a gente fala são as gamificações em diversos níveis, que as pessoas ainda acham e têm preconceito sobre o que são isso. Então, nosso ponto aqui, e se vocês tiverem dúvidas, pergunte, joga caixinha de respostas aí que a gente mete o louco e responde também. Sobre essa nova onda, pois a gente não acredita mais nesse processo de educação que está hoje. A gente acredita que daqui para mais uns 10, 15 anos, provavelmente a gente vai quebrar essa estrutura educativa. Então, assim, eu já até falei a minha parte, né? O que vocês deixaria para 2025? Uma frase, uma reflexão, um ponto de convicção? Convidado primeiro. Vai, convidado. Eu tenho que olhar para a câmera, posso olhar para você? Eu tenho que fazer um... Corta para 14. Corta para 14. Corta para 14 aqui. Corta para 14. Que o seu 2025 seja muito próspero. Entenda que tudo aquilo que você for colher, você precisa plantar. Então, se você quer alguma coisa, você tem que trabalhar por isso. Você tem que ir atrás dessa informação e você tem que realmente se sacrificar por aquilo. Então, o que eu quero que você tenha em mente
é que eu não vou te desejar um feliz ano novo, cheio de saúde, paz e tudo mais, porque desejar isso, além de ser algo piegas, realmente não vai te trazer resultado. Então eu quero que você tenha um nível de consciência absoluto e controle de si mesmo para que você realmente plante para colher o que você quiser em 2025. Olha aí. Isso aí estaria numa frase fechou, assim de caminhoneiro, tá ligado? Aquela frase. Nossa senhora! Mas você regaça, né? Bata no caminhão. Poderia ter fechado o podcast ali, cara. Não, mas acabou, ele falou já o que precisava. Não, agora finaliza o seu, faz mais um jabazinho aí. Cara, finalizando hoje. A gente falou muita besteira o ano inteiro. E a gente vai continuar falando besteira. A minha promessa pra você é que vai ter muito mais disso. Só que de outro jeito. A gente acha que... Oi? Com a nós. A gente acha que as mudanças que vão acontecer... A gente nunca acha nada. Não, eu tenho certeza, irmão. A gente sabe. Não, sim, a gente sabe. O Einstein sabia de tudo. Cara, eu mesmo queria ele ser, achando. Eu ainda não sei. Eu acho, ainda que sei. Eu só errei quando eu achei que eu tava errado. Eu só acho que sei. Mas eu acho que, tipo, tudo que a gente acredita que vai acontecer, acredita que a gente tá fazendo, tem um potencial muito grande de ser transformador. Sim. Não só o que nós estamos produzindo, mas que o mundo inteiro tá produzindo para os próximos anos de tecnologia. As pessoas estão produzindo conteúdo para inteligência artificial, que estão produzindo inteligência artificial, quem está criando jogos, quem está trabalhando com os mercados de blockchain. Eu acho que tem muita coisa grande para acontecer e eu acredito que nós vamos usar muito isso. Nós, as pessoas, quem está ouvindo, quem nunca colocou a mão nisso, eu acho que a gente só precisa despertar um interesse para olhar isso com outros olhos. Assim, cara, é uma coisa muito complexa, mas às vezes não é tão complexo como eu imagino. Acho que assim, se permitir testar essas coisas. Se permita testar essas coisas novas, se permita conhecer essas tecnologias, se permita se aprofundar um pouco mais nisso tudo para não ver superficialmente com o olhar de quem tá usando isso superficialmente. Porque, cara, é muito profundo qualquer tipo de conhecimento. Jogar videogame é profundo. Fazer uma pesquisa com um chat GPT, falar besteira para ele, é profundo. Cara, entender de mercado cripto é essencial. Então, eu acho que enxerga esses 3 pontos que a gente trouxe aqui hoje como alguma coisa que pode mudar o jeito como você experimenta o mundo nesse próximo ano. Eu acho que é isso que eu deixo para você. Essa coisa nova. Então, galera, chegamos aqui a mais um Na Órbita e o final dela. Espero vocês em 2025. Espero que vocês tenham aí uma excelente graça. Graça tem uma significância muito importante para nós aqui, tá? E é isso. Vejo vocês na próxima. Feliz 2025. Até breve a todos. Tchau.